O senhor estava comentando há pouco sobre a questão da personalidade consecutiva, tá? Você estava comentando sobre o dicionário que o senhor está fazendo, e aí eu tive uma curiosidade de entender que o seu processo de recuperação de cons, ele se deu muito baseado na sua infância, como o senhor sempre diz, né? O processo da rememoração. Mas é assim, muito devagar, né? É muito lento isso aí. E a preocupação que o senhor tem toda nesse momento da sua vida é de preparar a sua próxima no intuito de colocar as senhas com os livros, né? A coisa para te ajudar com isso. A enciclopédia já está bem definida. Agora, o que falta é esse dicionário que eu estou fazendo. A minha preocupação atualmente é o dicionário. Que esse aí eu posso entrar com mais detalhes, que pode me ajudar até pessoalmente. Essa sua vida atual, as recuperações de cons não foram através dos livros que o senhor fez no passado, foram basicamente... Não, teve uma coisa ou outra, mas assim, não chega nem a 0,5% de influência. O meu processo maior, eu já expliquei isso, é um processo do Zéfiro. O que me ajuda nessa história, que ajuda o Valdo, é o Zéfiro. Mas tudo é bobagem. Porque o Zéfiro é que estudou muito, durante muito tempo, o processo das associações de ideias. E a associação de ideia é básica nesse processo todo. Então, você pega a associação de ideias, coloca isso na retrocognição e veja isso do ponto de vista da panorâmica, da cosvisão. É isso aí que é a coisa mais forte do Zéfiro. Ele estudou isso demais. Agora, eu comecei a ver que eu tinha isso desde pequeno. As retrocognições começaram quando eu tinha 3 anos. Agora, o processo meu do parto laborioso e o negócio de rachar minha cabeça, aquilo me piorou por um lado e me ajudou por outro. Eu amadureci mais depressa. Isso aí influenciou demais. Outra coisa também, devido a esse caso de eu ter tido a ama de leite, você está entendendo? A segunda, aquilo também me ajudou na questão de fortalecer o processo do corpo. Entendi. Isso aí são casos que ocorreram. Agora, eu sou obrigado a reconhecer uma coisa, me ajudaram demais nisso tudo, né? Eu sabia que eu poderia entrar em algum acidente mais sério, biológico, na hora de nascer. A gente já sabia porque a minha mãe estava separada do meu pai fazia 11 anos, 11 para 12 anos. Então, isso já era esperado. Mas agora, ninguém estava esperando. E outra coisa, eles estavam segurando tudo também para não dar uma eclâmpsia nela, alguma coisa que matasse a mãe, que aí ia criar problema, porque ela era o fulcro do meu processo de infância, era minha mãe. Eu sabia disso. Agora, eu só vim a ter certeza disso quando ela começou a ler e escrever comigo, né? Me ensinar a ler e escrever. Era para 4 para 5 anos, eu já sabia tudo. Então ela começava a me dar tudo que fosse um chamarisco, que me aumentasse a curiosidade, que me incentivasse para estudar. Então me ensinava charada, salto de cavalo, aqueles negócios que tinha, enigmas, e a carta enigmática. A carta enigmática ela gostava demais. Então, com o tempo, eu comecei a fazer isso melhor do que ela, 3 meses depois. Então, era para mim elevar o ânimo. Falei assim, você é melhor do que eu, da agora para frente é só você que faz as cartas. Então ela foi me ensinar o que era epistológrafo, que é o cara que é missivista. A gente gostava muito dessa palavra naquela ocasião, missiva. Hoje em dia só fala em carta, ninguém fala em missiva, mas o negócio é missiva, que isso tem uma relação com mensagem, com as coisas todas. Então ela me ensinou isso tudo. Aquilo me dava um gabarito, eu menino, eu dava muito valor para aquilo. E outra coisa, eu gostava mais de livro, de estudar, de escrever, de desenhar, porque eu fazia história em quadrinhos, para você ter uma ideia. Você está entendendo? Então, eu gostava mais do que isso do que o resto. Entendi. O meu questionamento gira em torno do livro enquanto cápsula do tempo, porque... É o quê? Enquanto cápsula do tempo, que na medida que o senhor já teve... Por exemplo, o povo está falando que o livro vai desaparecer, mas não vai desaparecer assim tão fácil. Tudo que eles falaram do passado que desaparecer está existindo até hoje. Outra coisa, os filmes que eles fazem, eles precisam dessas coisas todas, eles não podem morrer.
Olha o tanto de filme que os caras estão datilografando com máquina daquelas antigas. Olha o tanto de carro velho, de mais de século que aparece nos filmes. Então, esse negócio todo, a cápsula do tempo, com livro, isso vai longe, ó. Não vai morrer tão cedo. Bobagem esse negócio todo. Historicamente é impossível acontecer. Entendi, isso. Não, eu concordo. Agora, o que se passa? Nós já estamos com o CD-ROM. Nós já entramos na realidade virtual e na escrita virtual, na comunicação, na mensagem virtual. Mas para mim, isso é pouco. Eu quero ver o negócio com livro mesmo, e capa dura, sério. Que livro meu que aguentou mais tempo são aqueles que tinha cadeado e que fechava aquele livrão grosso, tudo preto, capa dura, aquele negócio todo, de madeira até, e com cadeado. Eu vi livro meu nessa vida desse jeito. É que na ocasião eles queriam $5.000 por livro para não entrar no leilão. Eu fiquei quieto. O meu livro ali era um processo sobre teosofia. E tinha uma opção das fórmulas que eu usava na ocasião. Mas isso, muito antes da teosofia, muito antes desse negócio todo. Mas era um tipo já de livro. Do jeito que se faz encadernação, por exemplo, de pergaminho, aquele negócio todo, tem isso tudo. O ponto que eu queria pegar, Valdo, mais especificamente desse processo do livro da retrocognição, é que na medida que o senhor já teve contato com personalidades consecutivas, pessoas que já foram pessoas muito importantes. E você também, ela também. Não, mas a minha dúvida é justamente como que a pessoa chega sem o conhecimento, já teve até às vezes acesso ao livro que ela escreveu em vidas anteriores, mas a ausência ou o parapsiquismo. É a associação de ideias das suas retrocognições. Vê se, Felipe, vamos examinar bem. Você tem retrocognição, você começa a lembrar. O que aconteceu com você? Você está dentro sempre de um elenco evolutivo do seu grupo de evolução. Aí você começa a ver quem é quem. Então você começa a entrar na retrocognição da outra pessoa que nem sabe que existe retrocognição. Ela nem sabe disso. E você sabe quem é que foi, por que foi, de que modo é. Tudo a partir de você. Então a retrocognição é um fator desencadeante para isso tudo. Você entendeu ou não? Eu entendo. O Zéfiro viu isso muito cedo, há muitos séculos. Então ele começou a funcionar com o parapsiquismo a partir do negócio para levar para o mental soma, que é o corpo do discernimento. Por isso que a minha vida toda eu me baseei nisso. Uma outra coisa, isso também é que me dá pouco processo de conflito. Conflito, eu não tenho muito conflito nas minhas coisas. Nunca ninguém me viu chorar, estar reclamando das coisas, ficar deprê, não tem isso. Você está entendendo? Agora, sempre fui assim. Nas maiores coisas, o povo falava que abusavam de mim, porque eu era boboca. Eles não sabiam nada. Mas é que eu não tenho esse problema. Aquilo que às vezes a pessoa fosse fazer o que eu estivesse fazendo, ela ia sofrer com aquilo. Eu não. Você está entendendo? Estou entendendo. Então, veja, isso tudo depende do processo de auto-retrocognição. Exato. Mas eu ainda não... o ponto que eu queria pegar nisso que o senhor está falando, Valdo, é quando que um livro que você tem acesso, que foi produzido por você numa vida anterior, e que você, na realidade, por ausência de parapsiquismo, você não consegue. Só uma coisa. Eu estava procurando a bibliografia para fazer a bibliografia do Projeciologia. Trabalhei nisso 19 anos. Rodei por tudo quanto é continente, país, etc., biblioteca e livraria. Sabia tudo na palma da mão onde é que eu podia arranjar os livros. Participei de um monte de auction, que são os leilões, principalmente nos Estados Unidos. Aqueles que eu aguentava, porque às vezes o negócio é muito dinheiro. Porque você não pode concorrer para o Smithsonian Institute ou com a livraria do Congresso. Não dá. Os caras chegam lá e colocam lá, dão um lance lá, engole você e acaba com tudo, você não tem dinheiro para aquilo. Mas tudo isso eu participava. Anos e anos, ali de tudo quanto é jeito. Agora, tinha livro que eu estava procurando há muito tempo. Tinha uns que eu ajudei o cara, dei instrução para ele, fora do corpo, no século XIX, como é que ia fazer o livro. Esse é que eu queria. Aí um dia, eu estou rodando, quando eu acho, opa, achei, é o Alger. E tem lá os livros dele, tem a primeira edição e tem a segunda edição. A primeira edição é de 1864. Você pega o livro e vai ver
Olha a bibliografia, como é que não é a minha. É o meu jeito de fazer aquilo, ó. Eu já conhecia isso, ó, na época dos pergaminhos. Agora, ele seguiu aquilo, o livro dele é impressionante. 1864, é a época do Allan Kardec. A bibliografia dele são milhares de livros. Os livros estão lá embaixo, olha lá que você vai ver. A hora que eu cheguei e vi o livro dele, você já pensou o que aquilo não fez aumentar a minha retrocognição? Você entendeu ou não? Que essa retrocognição era do Zéfiro, no século XIX, fora do corpo, estava fora do corpo. Aquilo então amplia o processo. Eu comecei a lembrar uma opção de coisa da mesma época, como é que era a vida dele, o que é que tinha, como é que eu interferia ali. Eu, espírito comunicante, você está entendendo como é que é? Na época da Allan Kardec. E ele recebia aquelas inspirações para fazer o negócio. Agora, o livro dele tinha os problemas que eu sabia, eu fui olhar, que era das coisas, porque ele, no início, ele era contra a reencarnação, a série X. Já na segunda edição, ele já abriu mão, ele já aceitou as coisas. Você está entendendo? Porque o dele é baseado junto com o povo protestante. Você está entendendo? O livro dele, porque é a vida futura. Negócio muito sério para falar isso. Na Filadélfia, nos Estados Unidos, no século XIX. Filadélfia. Presta atenção, não é fácil o que esse homem fez. Agora, o livro dele é impressionante. O livro está aí vivo. Hein? Não, aquilo tudo eu fui dando para ele, para ele ampliar o que tinha, porque ele tinha tudo na mão. Estava nos Estados Unidos, tinha poder, estava as coisas todas. Você amplia isso. Agora, eu já estava visando o quê? Ele ajudar o futuro Zéfiro ressomado, que sou eu. Eu já estava trabalhando para mim. A hora que eu achei o livro dele, eu fui olhar com calma, é tanto que tem a bibliografia, as coisas dele, ele me ajudou muito para ver como é que era. Na ocasião, eu já estava tudo entrosado, eu fui olhar e checar. Falei assim, não, eu já superei o que eu era. O modo de fazer, eu já superei. Essa é a bibliografia que eu gosto, de tudo com detalhes, com minúcias, esse negócio todo. Olha lá, que dele era assim. Mas esse livro ajudou o senhor em que sentido, assim, mais profundamente? Ele ajudou demais na questão de marcar a cápsula do tempo. Isso aumentou a minha retrocognição do negócio. Da meada de uma Gente, vida presta atenção. Da condição de Zéfiro. Vamos só pensar. O Filipe escreve um livro agora. Daqui 100 anos ele tem outra vida, ele vem aí até como mulher. É uma professora. Vai lá e pega o livro. Aí ele começa a lembrar dessa vida dele de Filipe. Tudo como é que foi. Pensa bem o que é que você não vai lembrar através do seu livro. Porque a hora que pegar, se você começar a fazer autorreflexão, vem os detalhes, porque um livro sempre deu trabalho para fazer. Agora, se o livro é seu, já pensou? O que não vai ter para lembrar? Raciocina o negócio da cápsula do tempo. É o que eu estou tentando fazer. Vamos ver se nós conseguimos 500 autores aqui na enciclopédia. Isso já vai ajudar muito. Mas o que eu questiono, Valdo, é quando o livro é uma cápsula do tempo para você, mas não é para mim por ausência ou por debilitações de parapsiquismo. O seu vai ser para você e todo mundo aqui vai ser. Esses autores todos, que nós já temos mais de 50 aí, eles vão ter esses livros na cápsula do tempo. Eles vão lembrar disso. Por quê? Há agora um elemento a favor de vocês, que eu não tinha, mas vocês têm. Qual que é? Grupo Karma. Gente, são coautores, já tem 103 comigo. Essa edição aí, ó, que nós vamos publicar agora, tem 103 autores comigo, 104 autores, são coautores. Pois é, 103 publicados. Pensa bem. Isso vai ser um desbronco. E outra coisa, a pessoa não vai ficar só no verbete, ela vai fazer livro. Então o livro vai puxar mais ainda. Como é que fica? E outra coisa, isso aí não vai morrer assim tão fácil. Fazer uma enciclopédia sobre processo de consciência, usando todos esses termos modernos e avançadinhos das verpons. E com mais de 100 autores, você acha que isso vai morrer fácil? Isso não é um livro comum. Pensa bem, agora eu já posso falar isso, que já está publicado. Como é que fica? Não vai jogar fora isso fácil.
Agora, encadernado desse jeito, você acha que eles vão queimar isso fácil? Como é que fica?